põe as pessoas erradas. Bom dia, Daphne, tudo bem? Bom dia, Genuíno. Bom dia, Tosh. Bom dia, Daphne. Eu sou Espanha porque meus netos são espanhóis. Então você tem um motivo. Bom dia, Daphne, tudo bem? Bom dia, Léo, bom dia, Genuíno, bom dia, comunidade. Eu sou Bélgica também, Léo, tô com a Bélgica. Vamos para a Bélgica hoje. Eu vou torcer para a Bélgica só porque eles eliminaram os estadunidenses. E a gente publicou uma matéria muito interessante, Genuíno, não sei se você está acompanhando a Copa. Acabou de subir no site uma matéria sobre o modelo norueguês, que é o seguinte: eles estimulam as crianças a praticar todos os esportes, o foco não é a competição, é a diversão, né? E foi assim que surgiu o Haaland, testando vários esportes, tal, aquela coisa. É um modelo mais lúdico do que competitivo. E parece Eu vi uma outra matéria interessante, Atush, foi de como a França, na periferia de Paris, estimula esporte para a juventude imigrante, de onde vêm esses artistas da bola, que a maioria deles é imigrante que mora na França, né? Na todos periferia eles. da França. No jogo ontem da França com o Marrocos, só tinha um jogador branco na seleção francesa, só tinha um. Eu achei muito interessante. Não, dois, um e o goleiro, né? É um e o goleiro, é isso mesmo. Não, o goleiro? É, isso mesmo. Nem sei se o goleiro é o goleiro, é um e o goleiro, então mudou muito, né? É isso, gente. Bom dia para vocês aí. Boa sexta-feira. Valeu. Obrigada, Léo. Você consegue se tirar? Consegue. A gente fica aqui quebrando um pouquinho a cabeça, sabe, Genuíno, com o novo aplicativo, mas uma hora a gente aprende, né? Eu já me acertei com ele, viu, Dado? Já se acertou, né? Demorou umas 2 semanas, agora já está. A gente ainda tem que, a gente comanda aqui. Mas, vamos começar com a notícia de ontem, né? A Alcolumbre cancelando a sessão da PEC do fim da escala 6x1, deve ficar para depois das eleições. Esse Alcolumbre não surpreende, né? Espaço para você. Olha, nós estamos vivendo uma crise das instituições centrada no Congresso Nacional. Esse é o Alcolumbre. As relações do Banco Master com esses influenciadores, que envolve também figuras do Congresso Nacional. A crise no Rio de Janeiro, né? Isso mostra como as instituições estão decadentes. E esse é um problema sério. Eu acho, inclusive, que o governo Lula, o PT e as forças de esquerda deviam fazer uma campanha de rua, uma campanha popular, denunciando essa maioria do Congresso Nacional centrada no Alcolumbre. Quer dizer, o Alcolumbre aceitou a pressão do empresariado que não quer garantir direitos e bota isso para depois da eleição. No fundo, o Alcolumbre quer negociar a sua sobrevivência política e a sua continuidade como presidente do Senado. Isso é um absurdo, o desrespeito à população trabalhadora. Eu acho que nós não devíamos deixar isso barato, viu? No meu modo de entender. Aliás, esse fim de semana está se revelando fatos eloquentes da tragédia política do mundo neoliberal. Erdogan dá revólver de presente para os seus comparsas da OTAN. O Trump tenta intervir na FIFA e quebra a cara. Alcolumbre se mistura com os Bolsonaro para não votar o fim da escala 6x1. E essa operação que envolve influenciadores que eram financiados pela turma do Vorkari. Quer dizer, é muita decadência, é muita degradação, né? E esses estadistas no mundo inteiro perderam a cerimônia. A Europa está investindo em armamento. O Trump não sabe para onde vai, é um aloprado da guerra. Erdogan dando revólver. Aquilo ali é um símbolo da crise da Europa. O cara dá um revólver de presente para os integrantes da OTAN, menina. Que loucura! O capitalismo no passado, o imperialismo no passado tinha mais cerimônia, agora está tudo escancarado. Agora, há fatos positivos. Há o crescimento da esquerda socialista nas eleições dos Estados Unidos, né? Eu acho que há um movimento de resistência que tende a crescer nessa travessia delicada que nós estamos vivendo. Nós vamos viver um resto de ano numa situação de muita tensão, de muita crise, principalmente a influência da crise internacional no Brasil. Vai ser muito tenso, porque um aloprado, destramelado,
quer salvar o império aprontando qualquer coisa. Ele não tem limite, né? Seja para se enriquecer com criptomoedas, seja para provocar guerras, e assume, tem que provocar guerra, tem que aumentar os investimentos para comprar armas americanas, que aí desenvolve a economia americana. Quer dizer, está tudo escancarado. E eu acho que, nesse sentido, eu acho que a esquerda tem que ter um protagonismo maior no enfrentamento dessa crise, para a crise não nos derrotar. Porque a direita não vai nos derrotar. O que pode nos derrotar é a crise, porque leva à abstenção, leva ao desânimo, etc. Sobre essa questão do Trump, o aloprado da guerra, né? Tem uma matéria aqui bem interessante que eu ia trazer mais tarde, mas já que você falou, é essa daqui, olha. Deixa eu apresentar ela aqui para a gente. Confiança dos americanos no capitalismo e na democracia despenca, foi o que revelou uma pesquisa do Wall Street Journal, né? Que mostra a crise na legitimidade das instituições, a queda daquele patriotismo americano e a crescente descrença no chamado sonho americano. Enfim, então o pessoal já não está aí acreditando no capitalismo e democracia. É um retrato um pouco do que, né, primeiro, da crise do capitalismo mesmo, mas eu acho que muito em decorrência do que os Estados Unidos está se tornando, né? Essa do Trump ter pedido para os próprios americanos, eu acho que pegou mal ele interferir lá na FIFA, naquela coisa, e também digamos assim, essa biruta de aeroporto em relação à guerra, tá muito complicado lá para eles, né? O discurso dele nos 250 anos da independência americana, centrado na bandeira do anticomunismo, como se a gente estivesse em plena Guerra Fria, né? Eu acho que, além da crise econômica, ambiental, geopolítica, você tem uma crise da hegemonia americana no mundo ocidental. A crise da hegemonia americana no mundo ocidental está levando, no meu modo de entender, um desencanto amplo e geral, porque os Estados Unidos, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, exerciam uma hegemonia cultural, política, com a democracia liberal no mundo. Eu vejo isso nas obras dos escritores americanos, na música americana, nos próprios movimentos por direitos civis dos Estados Unidos. Essa hegemonia caiu, porque um aloprado da guerra preside os Estados Unidos, que não tem limite. Ele não tem limite para provocar e não tem limite para fazer as extravagâncias. O presidente dos Estados Unidos acumular dinheiro, acumular dólar, aplicando em criptomoedas, de interesse dele, é uma coisa de família. Aliás, a política hoje da direita está se especializando em oligarquias familiares. É Trump com sua família lá nos Estados Unidos, é a família do inominável Bolsonaro aqui no Brasil. Olha a crise que, felizmente, a Hungria tenta pedir desculpa diante da tragédia que foi o governo do Orbán, né? A questão da própria Turquia, fazer aquela reunião da OTAN e aquele espetáculo, aquilo ali choca o mundo civilizado. Então, eu acho que a hegemonia americana está em declínio. Agora, como aconteceu com o Império Romano, com o Império Inglês, Francês, esses impérios que têm muita força, eles acabam provocando muito estrago. Daí o que aconteceu com a Venezuela, quer dizer, bloqueio, sanção. A Venezuela não pôde investir em políticas, vamos dizer assim, preventivas. Aí vem uma catástrofe como o terremoto, depois já teve, antes do golpe, a situação de Cuba, a situação do Irã. Quer dizer, o que aconteceu com a Palestina, com os palestinos, que então nós estamos vivendo um mundo muito complicado. E nessa complexidade, eu acho que é fundamental que a esquerda apresente um rumo. Essa crise da hegemonia americana, Daphne, está tendo reflexo, inclusive, internamente, porque há uma ascensão de candidaturas de esquerda socialista nos Estados Unidos, seja pela via de tendência do Partido Democrata, se opondo ao centro liberal, né? Hillary Clinton, Obama, etc. Há um crescimento das posições mais socialistas
nas eleições preparatórias dos Estados Unidos. Eu acho que a própria Europa está humilhada pelo imperialismo americano, se preparando para uma guerra. E olha bem, e o clima, e o calor, e as catástrofes. Quer dizer, em vez de se investir em prevenção, estão investindo em arma. Então, eu acho que o mundo está numa situação de crise aguda. E essa crise, para ela não nos derrotar, nós temos que ter uma alternativa política, programática, de articulação no plano mundial. Eu acho que esses contatos do Lula com o Petro, o papel do México, o papel do Uruguai, o papel dos movimentos populares democráticos na América do Sul, eu acho que a gente tem que buscar lideranças na Europa, liderança de esquerda, movimentos populares, para sinalizar um outro caminho diante dessa crise da barbárie. A barbárie está instalada. A barbárie está instalada. Diante da barbárie, a esquerda tem que desfraldar a bandeira da luta contra o capitalismo e pelo socialismo, como bandeira estratégica para despertar corações e mentes. Porque nós vamos para uma disputa política que ela é tão radical e é menos eleitoral. Por trás da eleição, nós temos uma disputa sobre os rumos do Brasil e da humanidade. E se nós não compreendermos isso, nós vamos ser derrotados pela crise, não é pela direita, é a crise que nos derrota, porque nós não estamos com a capacidade de estimular sonhos, utopias, esperança, etc. Muito bom, Genuíno. Deixa eu agradecer aqui Jo Teles, que se tornou membro, renovou o status dela de membro, o dele, não sei quem é ela, Jo. E o Carlos César, o columbre é um bicho ruim que veio do frio. Um cão, disse ele aqui. E, Genuíno, você falou um pouco do Brasil inserido nesse cenário, né? Nesse cenário de pressão, de crise do capitalismo e tudo mais. Queria trazer aqui para você justamente o diálogo com o Petro, né? O Petro garantiu para o Lula que vai ter uma transição de poder na Colômbia. Ele reafirmou o compromisso com a democracia, informou ao presidente brasileiro que deixará o cargo no dia 6 de agosto, assegurando uma sucessão pacífica. Caso não ocorresse isso, eu acho que ia dificultar aqui para a gente também a questão da pressão, né? Como é que você avalia esse diálogo de Petro com Lula e essa afirmação que vai ter essa transição pacífica lá na Colômbia? Acho que é um fato muito importante. Eu estava preocupado com a declaração inicial de que não haveria, por parte do Petro, condições de reconhecer o resultado da eleição. Porque se, mesmo com essas regras maculadas, mesmo com essas regras, vamos dizer assim, discutíveis, e com as atitudes da extrema-direita, se você abre um processo de não reconhecer o resultado, a gente sabe como é que isso começa e não sabe como termina. Aécio Neves não reconheceu o resultado da Dilma, o que deu? Veio no golpe. Bolsonaro provocou a tentativa de golpe em 2023 porque não reconhecia o resultado. Então, eu acho que nós temos que ter muita precisão, e eu acho que foi uma atitude correta do Petro no diálogo com o Lula. A gente tem que apostar em algumas regras. Como eu tenho dito, a democracia ela tem uma espécie de tripé, que é a soberania popular fundamental, pela forma direta ou indireta, a luta por direitos para a população, direitos da pauta do povo, e a questão de regras do processo de disputa política. E como tem uma direita hoje no mundo e no Brasil que não respeita as regras, nem os procedimentos, nem as formalidades, a gente tem que ter muita cautela em relação a isso, porque muitas vezes na democracia a madeira que bate no Chico bate no Francisco. Até porque a gente tem que ter um grau de coerência na definição dos nossos propósitos, dos nossos objetivos. É isso. Deixa eu agradecer aqui o superchat da Júnia. Obrigada, Júnia. Genuíno nos salva em Minas Gerais. O pessoal está muito preocupado lá com os palanques, com as... Eu defendo o candidato próprio em Minas Gerais. Nós erramos em amarrar nossas esperanças no Rodrigo, no Pacheco. Isso impediu que o PT construísse há muito tempo uma candidatura que se viabilizasse, e eu acho que
o ideal é que a gente tivesse condições de ter uma candidatura própria, tá certo? Eu acho que é por aí que a gente tem que construir o palanque do Lula. Temos lideranças, temos a candidata ao Senado, que está muito bem nas pesquisas, nós temos outros nomes que podem fazer essa disputa. Eu discordo respeitosamente da posição do Camilo, ministro do governo, líder do PT no Senado, em relação a apoiar candidato de outro partido. Mas candidato de outro partido que não tenha viabilidade política, que não tenha posição firme de defesa da candidatura do Lula, essa ambiguidade nos levou a essa situação, porque a gente confiou demais no Rodrigo Pacheco. Eu acho que está na hora do PT se unir, buscar a esquerda e construir uma candidatura mais clara para fazer o palanque do Lula. É muito difícil ganhar eleição para o governo de Minas, mas ter um palanque viável, eu acho que isso é possível. Obrigada, então, aqui a Júnia, sempre conosco, né? E, Genuíno, vamos lá. Sobre ainda essa questão do Brasil, né, resistindo, a pressão do Brasil não, pressão sobre o Brasil resistindo aí nesse cenário de América Latina, vou trazer aqui a matéria que a gente publicou, que é essa daqui, vai aparecer. Soberania inegociável. O Brasil resiste à pressão dos Estados Unidos na América Latina, né? Então, o Brasil está aí inserido, né? Os Estados Unidos tentando ampliar a influência política e militar na região. Existe até uma preocupação em relação à intervenção armada, né? E o Brasil tentando ali defender a soberania nacional, enfim, a sua autonomia política. Teve uma avaliação onde, enfim, pessoas especialistas foram ouvidas pelo Sputnik Brasil e foi publicada essa reportagem. Segundo os analistas, a postura brasileira não decorre apenas das escolhas do governo do presidente Lula, mas também de uma tradição institucional constituída ao longo de décadas pela diplomacia, pela burocracia estatal e por diferentes setores da sociedade. Tipo assim, isso não é negociável, mas tem um setor da política brasileira que está negociando, né? Basta ouvir o que o Flávio falou lá nos Estados Unidos, né? Não está assim, negociando, está entregando. Está entregando. São os vassalos, são os associados ao imperialismo que sempre existiu no Brasil. Eu acho que tanto essa posição do Itamaraty, que eu acho que foi uma posição correta, de falar da ameaça, essa ameaça é concreta, tá certo? O ministro Mauro Vieira está correto, mas a liderança do Lula, olha bem, Davi, hoje na situação mundial você tem o quê? De um lado, a crise da Europa, e o espetáculo da reunião da OTAN fala por si só, a decadência do Império Americano e a selvageria do aloprado da guerra, Trump. Você tem o quê? A Rússia, você tem a China, você tem o Irã, e você tem no sul global a liderança do Lula. E o Brasil, pelo seu tamanho, pelo seu potencial estratégico e pela sua relação com os países da América do Sul, principalmente. Então, nesse sentido, a eleição de 2026 ela tem uma conexão direta com o desenrolar da situação internacional. A crise da situação internacional, a crise do Império Americano e a tentativa de associar a América Latina para os Estados Unidos. Isso é uma determinação da Estratégia Nacional de Defesa elaborado pelo governo Trump, e ele tem aliados e vassalos aqui na América Latina, ele tem, né? E ele não tem escrúpulo. Então, nesse sentido, a discussão sobre a questão da situação internacional, da geopolítica mundial, do sul global, alcança uma dimensão estratégica na eleição de 2026. Nós não estamos fazendo uma disputa eleitoral apenas no âmbito nacional. Essa disputa tem a pauta da democracia, da soberania nacional e da pauta do povo, mas ela também tem repercussão
na disputa hegemônica do Sul global no enfrentamento com o imperialismo. Por isso que a eleição do Lula ela se reveste de uma importância estratégica maior, porque a dimensão estratégica da crise internacional vai estar presente na eleição, porque os vassalos vão atuar, seja aqueles escancarados, como o Flávio Bolsonaro, quer dizer, que não tem nem cerimônia, é um aloprado, vai para lá e diz, olha, suspende a tarifa e bota depois da eleição. Quer dizer, é uma família que só pensa nela, dos seus interesses e das suas preservações. Olha a crise do Rio de Janeiro. Quer dizer, então, no meu modo de entender, essa eleição ela é muito especial. A crise exige de nós o enfrentamento. A crise exige de nós uma disputa em ferro quente. A crise exige de nós mobilizar, fazer uma campanha de mobilização, fazer uma espécie de mutirões eleitorais, chamar todo mundo para votar. É o futuro do país que está em risco. O discurso nosso tem que sair dos meandros dos acordos meramente eleitoreiros para discutir o projeto de país, porque a crise está exigindo isso de nós, né? Porque o imperialismo, nessa fase de decadência prolongada, ele se mete em tudo. Se mete na FIFA, se mete na Europa, se mete na Colômbia, se mete em tudo quanto é lugar. Não tem limite. Porque é uma espécie de desespero para salvar o que resta do imperialismo. É claro que o imperialismo não vai cair, não é uma crise de fim, porque é morte matada. Nós temos que ter essa dimensão estratégica de um amplo movimento em defesa da soberania nacional, e quem mais expressa isso é a candidatura do companheiro Lula. Por isso que eu faço um apelo para que a gente possa unir toda a esquerda nessa campanha. Nós não podemos ir para a eleição brincando de eleição. Essa eleição não é brincadeira de eleição. Nós vamos para uma eleição que está em disputa os rumos estratégicos do país e a influência do Brasil no sul global, no enfrentamento ao imperialismo americano. Muito bom. E sobre as chances de Lula se reeleger, a gente tem essa matéria aqui que eu vou colocar. Chances de reeleição de Lula sobem para 60%, aponta Eurásia. Consultoria vê presidente como favorito em 2026. A avaliação da consultoria de risco político indica fortalecimento da posição eleitoral do presidente, impulsionado por melhora na aprovação e pelo cenário econômico. Para além disso, né, Genuíno, digamos assim, atores importantes para essa reeleição, me parece, estão se movimentando. O Léo citou aqui mais cedo um editorial do Estadão se colocando ali aparentemente contra Flávio e a favor, não a favor do Lula, mas contra Flávio Bolsonaro. Como é que você vê também esses peões que vão se mexendo aí nesse avanço do Lula para a reeleição? Olha, a tendência hoje, no meu modo de entender, é o Lula ganhar essa eleição, a tendência, mas não é certo, e vai haver uma pressão de segmentos da classe dominante para diminuir o tamanho da vitória, para que o Lula fique, vamos dizer, constrangido no programa de mudança estrutural. Eu não tenho ilusão nessa classe dominante, porque ela é associada, ela é entreguista, ela não quer fazer concessões. E o exemplo cabal é a pressão do setor empresarial sobre Alcolumbre para ele não botar PEC do fim da escala 6 por 1. Portanto, nós não devemos ter ilusão. Olha bem, diante de tudo que está ocorrendo no país, diante de tudo, o papelão do Flávio nos Estados Unidos, as denúncias que envolvem Banco Master e os influenciadores na relação promíscua com a mídia, a questão, por exemplo, das investigações no Rio de Janeiro. Diante de tudo isso, o candidato do Bolsonaro, do Flávio, ao senador, está preso. Diante de tudo isso, o cara tem 40% dos votos. Isso é grave. Tem 40% dos votos. Portanto, nós não podemos ganhar a eleição parado. Nós não podemos ganhar a eleição com, vamos dizer assim, com a avaliação superficial. Nós temos que levar muito a sério o que está em jogo.
levar muito a sério que a eleição está em aberto, nós temos que mobilizar a população, nós temos que fazer um discurso mais alternativo para valer, porque a crise exige isso. Não é um problema de escolha eleitoral, é uma escolha diante da crise. Então, eu me preocupo. Diante de tudo que está ocorrendo, o cara tem 40% dos votos. E você sabe que ele tem segmentos da classe dominante, da Faria Lima, do agro, dessa burguesia associada na área de comércio, na área de monopólios privatizados, ele tem apoio, porque esses caras não querem ceder nada. Então, eles querem fazer qualquer coisa para diminuir a força do Lula no 4º mandato. Então, eu acho que nós temos que levar muito a sério a intensidade que deve presidir essa campanha eleitoral. Porque não é uma campanha qualquer, não é uma campanha rotineira, não é um mero calendário eleitoral que nós vamos cumprir, não é. É uma eleição que se insere numa crise aguda no plano mundial e no plano nacional. E a gente devia dar essa dimensão à disputa política, seja para ter palanques firmes, seja para ter alianças pontuais e alianças mais estratégicas, seja para a esquerda ter capacidade de mobilizar a população, disputar corações e mentes para ter a esperança. Olha, nós estamos no fio da navalha. Tem muita coisa em risco. Porque o que hoje, como a democracia liberal está em crise, os liberais estão em decadência, vem a extrema-direita querendo ocupar o seu papel hegemônico, que eles têm a hegemonia econômica, para ter a hegemonia no plano institucional. E, no meu modo de entender, os recados da América do Sul e da América Latina devem nos ensinar que a gente não pode vacilar, que a gente tem que fazer dessa eleição como se ela não tivesse ganho. É muito perigoso a gente achar que está ganha. É uma situação muito trabalho. É uma situação política muito vulnerável. Como tudo pode acontecer. Porque está tudo muito instável, muito instável. Então, nós temos que ter muita clareza, muita firmeza na preparação da tática eleitoral. Tudo pode acontecer, como você disse. Genuíno, muito obrigada, viu? Boa sexta-feira, bom final de semana para você. Te agradeço mais uma vez. Olha, um bom fim de semana para você. Estamos na luta, viu, Davi? Estamos aí na luta. Ô, Davi, eu vou te mandar aquela viagem que eu fiz para o estado do Tocantins, Bico do Papagaio, eu fiz uma gravação para a TVT, eu vou te mandar. Manda sim, a gente, enfim, pode publicar, pode... Não, eu vou te mandar para você. Você vê, porque foi um fato muito importante da minha vida, eu quero te mandar. Sim, maravilhoso. Tá bom? Obrigada, Genuíno. Grande beijo para você. Outro, tchau.